Bem, vamos começar a aula, mas Professora, antes de... Oi, fale. só para lembrar da questão 11. Ótimo, eu já estava até já falando. Bem, então, boa noite. Antes de dar início ao conteúdo é nosso último conteúdo da nossa disciplina de FMC, eu vou dar uma informação para vocês relacionado à nossa 11ª questão avaliativa. Como que vai funcionar? Eu e o professor Fábio, a gente combinou da questão 11 ser uma questão que, na verdade, ela vai somar com as questões, as 10 questões avaliativas. Mas ela vai ter um peso. Ela vai ter um peso 2, tá? Ela vai ter um peso 2 para que seja, entre aspas, que ajude o aluno que está entre 4 e 6, mais ou menos, né? Que seria o que nós chamamos de VS, que é a nossa verificação suplementar. Então, a gente está fazendo isso para que a gente dê oportunidade para esses alunos que estão mais ou menos entre 4 e 6 possam fazer a prova e possam tentar, pelo menos, passar, né? Essa prova vai ser uma prova um pouco mais extensa, né? Então, é uma prova que ela vai ter peso 2, mas ela vai contemplar todo o conteúdo dado até agora, né? E, assim, eu vou selecionar alguns conteúdos, talvez umas 5 questões, 4, 5 questões. E cada questão vai ser de um conteúdo que eu vou escolher, tá? Então, é mais ou menos isso. Alguma dúvida? Rodrigo, você que perguntou, ficou entendido? Vai ser somente, então, para quem está com nota entre 4 e 6. Não serviria para melhorar a nota dos outros que estão acima de 6? Então, é o Rodrigo que está falando? Isso, sou eu, professor Rodrigo. Rodrigo, olha só, você pode fazer para aumentar a sua nota. Se você tiver mais de 6, você pode fazer a questão. Porém, cuidado. Por quê? Porque se você tem intenção de aumentar a nota e você não tirar uma nota grande, você pode cair sua nota. Então, é só isso que eu deixo claro. Por quê? Porque eu não vou admitir um aluno fazer a prova para aumentar a nota, tá? E, claro, que ele, né? O que adianta? Fiquei com 7. Aí eu fiz a prova, fiz a prova, tirei 6. Vai diminuir sua nota. Não tem como. Vai diminuir. Ok? Então, só para deixar claro que isso pode acontecer. Mas pode acontecer de você tirar 8, aí você vai aumentar a sua nota, tá? Mas lembrando que a 11ª questão, ela vai ter peso 2 e ela vai, ou seja, você vai multiplicar a nota da 11ª questão por 2, vai somar todas as outras e vai dividir por 12, tá? E quem parar na 10ª questão vai somar todas as 10 questões e dividir por 10. Entendido? Sim, professor, obrigado. Nada. Então, vamos lá. Vamos falar, então, um pouquinho de recursão. Eu amo esse conteúdo. Mas esse conteúdo é um conteúdo extremamente que não pode bobear nas contas. Então, é um conteúdo que tem muita conta. Além de ter muita conta, também precisa de um raciocínio lógico para montar a relação de recorrência. Então, vamos começar. Bem, quando que a gente utiliza a relação de recorrência? A gente utiliza a relação de recorrência quando os problemas combinatórios, eles são resolvidos através de processos que reduzem o problema original em vários problemas pequenos, vários probleminhas menores com a mesma característica do problema original. Então, se o problema consiste de uma série de problemas de contagem de um parâmetro n,
e existe suficiente regularidade no problema, quando eu digo existe suficiente regularidade nos problemas, quer dizer que esses problemas menores método das relações de recorrência pode ser muito útil para a gente. E o nome, na verdade, já deixa claro, porque relação de recorrência está associado o quê? À recorrência. A recorrência é exatamente quando a gente trabalha com o parâmetro while, né? Enquanto aquilo funcionar, faça, né? Então, a gente vai fazendo o processo, o for, para ir variando de 1 até n, faça. Então, a gente vai fazendo isso, onde a gente tem uma função dependendo da outra, ok? Então, beleza. Qual é o objetivo? É apresentar uma técnica recursiva que permite reduzir um problema envolvendo N objetos a um problema menor, que é semelhante, que, por sua vez, é possível reduzir a outro problema do mesmo tipo, e a gente vai reduzindo isso recursivamente até chegar a um problema que seja de simples solução e que a gente saiba resolver, ok? Então, qual é a importância? Muitos problemas de contagem são modelados e resolvidos usando relação de recorrência. Então, exemplo. Considere a sequência S igual a 1, 2, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, até 2 elevado a n, 2 elevado a n mais 1. A gente observa que um elemento da sequência tenha algo relacionado com o próximo da sequência. Vocês conseguem ver qual é essa relação? Existe essa relação? Conseguem ver? O expoente está sendo incrementado em mais 1? O expoente está sendo incrementado mais 1. Quando eu faço isso, o que está acontecendo? Eu, na verdade, estou o quê? Pegando esse elemento e multiplicando por 2, né? Por 2, certo? Então, a sequência, pelo seu termo geral, que no caso o termo geral é 2 elevado a n, que é onde eu tenho um n e n que vai mudando, né? N variando de 0, 1, 2, 3. Ele exatamente a gente dizer o seguinte: quando n é 0, 2 elevado a 0. Quando n é 1, 2 elevado a 1. Quando n é 2, 2 elevado ao quadrado. Quando n é 3, 2 elevado ao cubo, e assim sucessivamente. Então, uma outra forma de representar essa sequência é utilizando o que nós chamamos de relação de recorrência. Então, é exatamente expressar o enésimo elemento, certo? O enésimo número, em função do elemento anterior ou de elementos anteriores, certo? Juntamente com o primeiro da sequência, que no caso aqui eu sei que é 2 elevado a 0, que é o 1, que é o primeiro elemento da minha sequência, que é 1. Então, eu sei que 2 elevado a n é igual ao anterior multiplicado por 2. Então, se eu chamar de AN o meu enésimo termo, quem vai ser o meu AN? Vai ser 2 vezes o anterior. E o anterior é quem? AN menos 1, onde n menos 1 é o parâmetro, certo? E em algum momento isso tem que parar, ou seja, 2n é 2 vezes 2n menos 1, 2n menos 1 é 2 vezes 2n menos 2, 2n menos 2 é 2 vezes 2n menos 3, assim sucessivamente, até chegar ao que a gente conhece, que no caso, eu conheço 2 ao quadrado, mas o primeiro elemento é 1, certo? Que é 2 elevado a 0. Até aí, ok? Ok. Beleza. Qualquer coisa é só parar, tá, gente? Aí eu explico novamente. E vocês fiquem de olho no chat aí, porque eu não consigo ver o chat. Bem, então a definição é o seguinte: dada uma sequência de números A0, A1, A2 até AN, uma relação de recorrência
é uma equação que relaciona um número a n a alguns de seus predecessores da sequência, para qualquer n. Então, eu vou pegar o meu enésimo termo e associá-lo a alguma função em relação a seus predecessores, ou seja, caras anteriores. Uma relação de recorrência também é chamada como equação de diferenças. Na verdade, ela está associada a esse nome porque, na verdade, ela é toda resolvida utilizando a equação diferencial, tá? Mas a equação diferencial, a gente não aprende nesse curso, né? Ou seja, no curso de SI, vocês não aprendem equação diferencial, que seria em cálculo. Então, a gente vai tentar encontrar maneiras de resolver algumas relações de recorrência, que não utilizem as equações diferenciais. Além disso, para a relação de recorrência ser calculada, a gente precisa conhecer alguns elementos da sequência. E esses elementos são chamados de condição inicial, condição de fronteira. Para o exemplo anterior, a gente tem exatamente o quê? Que a minha condição de fronteira é o meu A0, que é quem? O 1, certo? Então, a gente precisa. Ah, mas por que isso, professora? Porque precisa parar, né? Eu vou pegando. Quem é meu AN? AN é 2 vezes AN menos 1. Quem é meu AN menos 1? É 2 vezes meu AN menos 2. Eu preciso, em algum momento, parar. Ou seja, isso também acontece no meu algoritmo, ou seja, no meu programa. Em algum momento, precisa parar. Porque se não parar, ele vai ficar em loop eterno, não vai resolver o seu problema. Então, por isso é que ele precisa de uma condição de fronteira, uma condição inicial. Bem, então, agora a gente vai falar de um exemplo clássico que eu acredito que vocês já tenham até ouvido falar dele, que é a relação de Fibonacci. Esse problema foi proposto por Leonardo de Pisa, conhecido como Fibonacci, num livro publicado em 1202. Esse problema foi formulado da seguinte forma. Ele queria determinar o número de pares de coelhos ao final de 12 meses com as seguintes condições. Primeiro, inicialmente tem um único par de coelhos, um macho e uma fêmea recém-nascidos, certo? Então, ele tem um macho, uma fêmea que são recém-nascidos. Todo mês, cada par de coelhos, com pelo menos 2 meses, produz um novo par de coelhos do sexo oposto, ou seja, um masculino, um feminino, um macho, uma fêmea, né? Beleza. Nenhum coelho morre durante esse processo. A gente precisa disso, porque se morrer, a gente não vai conseguir calcular. Então, a gente quer resolver isso. Então, como é que funciona isso? A gente tem lá, no meu processo, na primeira etapa do processo, a gente tem lá um parzinho de coelhos, né? Onde eu tenho um macho e uma fêmea. No primeiro mês, ou seja, ao se passar um mês, a gente tem o quê? O mesmo par de coelhos. Por quê? Porque só começa a procriar a partir, né, do segundo mês. Então, quando a gente passa por mais um mês, o que vai acontecer? Eu vou continuar com esse parzinho P0 e vou ter mais um par de coelhos nascendo, ou seja, o meu par 1, certo? Então, eu tenho o meu par do inicial, que é o meu P0, depois já nasce o meu P1. A partir daí, o meu P0 já procria mensalmente. Então, ele sempre vai estar mantido e vai ter o quê? Um novo par de coelhos. Já o parzinho 1, ele ainda está no seu primeiro mês. Então, ele vai se manter apenas. No meu terceiro mês, então, primeiro, segundo, terceiro mês, já no meu quarto mês, o meu P0 me gera um novo par de coelhos, né? Ou seja, e eu já tenho que o P2 não, porque o P2 tinha acabado de nascer.
Mas o meu P1, ele acaba podendo agora procriar, me gerando um novo par, que é o par 4. Então, a gente vai fazendo isso e a gente vai observando que a gente vai crescendo de uma forma que está associado. Alguém consegue enxergar se algo associado aos meses anteriores ou não? Vocês conseguem enxergar se há uma relação aos meses anteriores? Podem dizer se sim, não. Há sempre uma espera de um mês, então... não consigo formular certinho, não. Tá. Vamos, então, agora olhar como que fica essa minha árvore. Então, eu vou chamar de f de n o número de pares de coelhos no final do mês n. E vou chamar de f0 o número de pares de coelho no início do processo. Então, o número de pares de coelhos no início do processo é 1, certo? Então, a gente tem exatamente essa árvore. Então, eu peguei a árvore, né, anterior, ela está construída aqui, e a gente tem que o nosso F0 é 1. No primeiro mês, o meu F1, ou seja, no primeiro mês, o meu F1 é exatamente o número de pares de coelho no final do mês 1. O meu F1 nada mais é que o próprio par de coelhos que está lá no início do processo, certo? Agora, o que acontece? O meu F2, ou seja, no meu segundo mês, eu já tenho o par, que é o P0, e agora eu tenho o P1. Mas como que surgiu? Por que isso aconteceu? O que aconteceu foi que quem pôde gerar um novo par de coelhos? Quem pôde gerar esse par de coelhos? Quem pôde gerar P0. Hã? P0. O P0. Mas P0, ele não está associado ao mês 1. Ele só foi possível procriar porque ele está no processo anterior. Então, P1 só nasceu porque P0 está aqui, no processo anterior. Então, na verdade, esse 1 aqui sai exatamente dos caras que estão no processo anterior do anterior, que no caso aqui é o meu F0. Certo? Pô, será que isso é verdade? Bem, quem é o meu F3? O meu F3, ele é exatamente todos que estão em F2, porque não morrem, né? Então, é o meu P1 e o meu P0. Eles estão aqui, né? Meu P1 e meu P0, eles estão aqui. Ok? Mas nasceu alguém. O quê? O parzinho P2. O par P2, ele só nasceu por conta de quem? Do processo anterior, que foi o P0. Então, o meu F3 nada mais é que o próprio F2 mais um par de coelhos. Mas esse par de coelhos veio de quem? De F1. Mais uma vez, vamos tentar lá entender de novo. Quem é meu F4? Meu F4 são todos do meu F3, ou seja, meu P0, meu P2 e meu P1. Todos estão aqui, ó, P1, P2 e P0. Quem pôde procriar? Só pode procriar quem? Quem está no processo anterior, ou seja, o meu F2. Então, o meu F4, ele é o meu F3 mais o P3 e o P4. Mas o P3 e o P4, ou seja, os pares de coelhos P3 e P4, eles surgiram porque F2, a quantidade de elementos no F2 está surgindo. Então, a gente observa que existe uma sequência. O meu F5 vai ser F4 mais F3. Então, se a gente observar o processo, a gente chega à conclusão que a minha relação de recorrência nada mais é que F de N
é igual ao meu f de n menos 1 mais o meu f de n menos 2. E n maior que 1, certo? E vai ser 1, ou seja, os caras do processo. Ah, mas por que você colocou duas condições de fronteira, professora? Eu coloquei duas condições de fronteira, por quê? Porque a minha relação de recorrência depende de dois elementos. Então, eu preciso de dois elementos na minha condição de fronteira, ok? Se eu precisasse de três elementos, elementos na minha condição na minha relação de recorrência, eu teria que ter 3 elementos na minha condição de fronteira. Ok? Tá entendido? Tudo bem, gente? Até aqui? Beleza. Sim. Então, a minha sequência de Fibonacci nada mais é que 1, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 2 mais 3, 5, 3 mais 5, 8, 8 mais 13, 21, e assim vai. Na verdade, o nosso interesse é o geral para o enésimo número da minha sequência. Resolvi o problema que ele queria resolver? Não, né? Porque o Leonardo de Pisa, ele queria exatamente quem? F de 12, no 12º mês. Então, a gente tem que, então, calcular todos eles. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. 8 mais 3, 5, 13. 13 mais 8, 21. 21 mais 13 dá 34. 34 mais 21 dá 55. 55 mais 34 dá 89. 89 mais 55 vai me dar 130, 144. E 144 mais 89 vai me dar 233, certo? Então, nós vamos ter no 12º mês, ou seja, durante um ano, com um parzinho de coelhos, a gente consegue chegar a 233 pares de coelhos. É por isso que a gente tem que separar os coelhos, porque senão vai dar coelho até dizer chega. Dizem que procria muito, e é verdade, procria muito. E não dá só um parzinho de coelho, não. Coelho dá muito filho, dá muito filhotinho, que é uma gracinha, por sinal. Mas beleza. Então, a gente tem exatamente esse primeiro exemplo. Conseguiram entender a ideia da relação de recorrência? Professora, a ideia é que você tem o teu gerador continua, né? Exatamente. O teu gerador continua até o final. Até o final. Até o número que você quer, até N que você quer. O teu gerador continua gerando também, né? Exatamente. E os produtos novos também são gerados, é isso. A ideia básica seria essa. Vão ser gerados. Se a gente for botar isso no programa, o programador vai entrar lá, você vai entrar com N que você entre com N que você quer calcular. E aí você vai ter que calcular, fazer esse cálculo. Aí você pode usar uma função, né? Pode chamar uma função Fibonacci, e aí você vai calculando, porque aí ele vai guardando na memória, pode guardar no vetor, por exemplo, esses valores e vai somando. Certo? Ok? Beleza. Então, esse é um exemplo. O exemplo da relação de Fibonacci. Um outro exemplo, que também é um exemplo que talvez vocês já tenham ouvido falar, é o problema da Torre de Hanoi. O que é o problema da Torre de Hanoi? Eu tenho 3 pinos que eu vou chamar de pino origem, um de pino destino e um de pino trabalho. E eu tenho N discos de tamanhos diferentes. Eu quero pegar esses N discos de tamanho diferente, pegar todos que estão aqui na origem e passar todos para o destino. Ou seja, eu quero pegar todo mundo que está na origem e passar
para o destino, com algumas condições. Vamos então ver lá. Eu quero determinar o menor número de movimentos que são necessários para passar N discos colocados em um eixo, em ordem crescente de tamanho, ou seja, de cima para baixo, para um outro eixo. Devem ser respeitadas as seguintes regras. Quais são as regras? Só é permitido mover um disco do topo para o outro eixo. Então, só vou permitir passar um disco do topo para o outro eixo. Então, eu tenho que fazer isso 1 a 1. Não é permitido colocar um disco maior em cima de um disco menor. Então, essas são as duas regras. O que eu vou fazer? Eu vou analisar como que eu vou resolver isso, né? Então, eu vou chamar de T de K o número mínimo de movimentos necessários para passar K discos de um eixo a outro nas condições do problema. Então, eu vou chamar de T de K o número mínimo de movimentos. Sei qual é esse mínimo? Não, mas eu vou chamá-lo de T de K para que eu possa resolver os caras sucessores. Então, vamos ver como que funciona. Então, a ideia é pegar os discos que estão na origem, passar para o destino, certo? Usando o meu pino, que chamamos de trabalho. Se a gente for observar, deixa eu tentar fazer aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer, que eu gosto de fazer. Eu tenho o disco origem, eu tenho o destino e eu tenho o trabalho aqui, destino, certo? Origem. E se eu tiver um pino apenas, quantos movimentos eu faço? Se eu tenho apenas um disco, quantos movimentos eu faço passando da origem para o destino, utilizando o trabalho? Nesse caso, eu não vou nem utilizar o trabalho, né? Direto é um só, né? Direto é um só. Ótimo. Agora, se eu tiver 2... Seria 2, né? O de cima para o trabalho, o de baixo para o destino, e depois do trabalho para o destino. Então, não são 2, são 3. 3, 3. 3. Eu pego esse aqui que é verdinho, jogo para aqui para o trabalho, certo? Jogo para o trabalho. O que está em vermelho, eu vou jogar, ou seja, fiz um movimento. Vou jogar para o destino e agora eu posso pegar esse verdinho e jogar para o trabalho. Então, eu fiz 3 movimentos, certo? Então, com dois discos, eu faço 3 movimentos. E com 3 discos, quantos movimentos eu faço? Vamos ver como que funciona. Eu tenho, inicialmente, 3 discos que estão na origem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Alguém tem dica? Alguém sugere algo? Começo no destino ou começo no trabalho? Hã? Pergunta isso agora. Teria que passar primeiro para o destino ou para o trabalho? Tanto faz. Aí que você tem que... Eu sugiro o seguinte, olha, com 2 discos eu passei primeiro para o trabalho. Então, com 3... Então, o primeiro vai para o destino. O segundo vai para o trabalho. Perfeito. O terceiro vai do destino para o trabalho. O que foi para o destino para o trabalho. Origem, destino. O trabalho, origem. Trabalho, destino. E origem, destino. Ou seja, eu levei 7 movimentos. Ah, professora, não consigo ver nenhuma relação com o anterior. Vocês não conseguem ver nenhuma relação com o anterior? Ou conseguem? Vou voltar tudo. Opa. Conseguem ver? Quantos movimentos eu fiz com 2 discos? 3. 3.
olha o que eu fiz. Eu peguei, joguei para o destino, fiz um movimento. Peguei o verdinho e joguei para o trabalho, segundo movimento. Peguei o destino, joguei para o trabalho. 3 movimentos. Quantos discos tem aqui? 2. 2. Então, é o número mínimo para movimentar 2 discos. 3. Não é condizente com o que a gente já tinha feito? Sim. Opa! Agora eu peguei o cara que está na origem e joguei para o trabalho. Então, eu fiz um movimento a mais. 4º movimento. Agora, quantos movimentos eu vou precisar fazer para jogar esses 2 discos para o destino? 3. 3. 1, 2, 3. Aí a relação de recorrência. Porque o número mínimo de movimentos para passar 3 discos, ou seja, o número mínimo de movimentos, T3, né? Não chamei de TK. Meu T3 é exatamente o quê? O número mínimo de movimentos com 2 discos, mais um, porque é o maior, né? O maior passando para o destino. Depois somo quem? T2 de novo. T2 de novo. Então, a minha relação de recorrência, o meu T3 é exatamente quem? 2 vezes o meu T2 mais 1. Se vocês fizerem com 4 discos, vocês vão ver a mesma coisa. Eu vou ter 4 discos aqui, eu vou mover os 3 discos, eu vou ter 7 movimentos para mover os 3 discos para o trabalho, vou pegar o disco maior, vou passar para o destino, e depois, novamente, eu vou ter o número mínimo de discos com 3 discos para o destino. Ou seja, o meu T4 nada mais é que 2 vezes o meu T3 mais 1. Certo? Então, se a gente generalizar, se eu tiver N discos, o que eu faço? Alguém tem ideia? Hã? Seria 2 vezes o T, né? T Mas de quem? esse T Quem é de N. T de... N. Não, T de N é igual a quem? T de N é o número mínimo de... T de N é igual a quem? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que pegar esses caras que estão em cima, porque eu só posso mexer com o de baixo quando todos os de cima estiverem saído daqui. Eu pego todos esses caras e jogo para trabalho. Então, é o número mínimo de quê? Número mínimo de encontrar, número mínimo de movimentos com N menos 1 discos, porque N forma quando o vermelho está junto. Confere? Conferem, gente? Agora eu pego o vermelho e jogo para o destino. Mais 1. Mais o quê? Todos que estão no trabalho vão ser jogados para o destino. Quantos são do trabalho? N menos 1. Então, é T de N menos 1. Então, o que eu vou fazer? Eu pego todos os N menos 1 que estão acima do vermelho, jogo para o trabalho, depois jogo o vermelho para o destino e depois pego todos que estão no trabalho e jogo para o destino, certo? Quando eu falo eu jogo para o destino, não é jogar tudo de uma vez, mas é encontrar o número mínimo de movimentos para jogar esses N-1 movimentos, N-1 discos, certo? Então, isso está associado ao algoritmo que nós chamamos de algoritmo de Hanoi. O Hanoi é uma função recursiva em que a gente chama de Hanoi com N discos, que
parte da origem para o destino usando o trabalho. Se eu tenho apenas um disco, o que eu faço? Eu pego o disco que está na origem e jogo para o destino, aponto para o destino. Caso contrário, ou seja, se não, eu vou chamar o quê? Hanoi de quem? Dos n-1, porque eu preciso tirar os n-1 de cima para jogar para algum lugar, que esse jogar para algum lugar seria o meu trabalho. Então, eu parto da origem para o trabalho, usando o destino como se fosse o meu trabalho, né? Depois eu pego o disco maior que está na origem, eu aponto para o destino, e novamente eu chamo a função Hanoi, que vai dos n-1, que está no trabalho, tem que ir para o destino usando a origem como o meu trabalho, certo? Então, a gente acaba tendo o quê? O de 1, ou seja, um movimento apenas na minha base, na minha condição inicial, e a gente vai precisar, nessa função Hanoi aqui, que eu estou chamando, eu não sei o número específico, mas eu sei que é o número mínimo de movimentos, com n-1. Então, eu vou chamar de t de n-1. Da origem para o trabalho, eu tenho uma possibilidade, e novamente chamando Hanoi, eu tenho t de n-1. E aí, com isso, eu consigo, então, encontrar a relação de recorrência, né? Que é justamente t de n é exatamente igual a 2 vezes t de n-1 mais 1, né? Quando n é maior que 1, e vai ser 1 se n for igual a 1. Ok? Beleza. Esse problema foi um problema proposto em 1883 pelo matemático francês Édouard Lucas, e ele queria calcular qual o número de discos, qual é o número mínimo de movimentos que eu posso fazer tendo 64 discos. Ou seja, para eu calcular isso, eu vou ter um trabalho muito grande, porque t de 64 nada mais é que 2 vezes t de 63 mais 1. T de 63 é 2 vezes t de 62 mais 1. T de 63 é 2 vezes t de 62 mais 1. Então, para eu calcular isso, eu preciso saber chegar até o meu t de 1. Então, é possível? É viável? É viável. Porém, é trabalhoso. Então, calcular t de 64 é viável, mas seria demorado. Por isso, né, os matemáticos não satisfeitos, né, apesar de termos coisas muito grandes na matemática, mas a gente sempre está tentando simplificar, otimizar os nossos cálculos. Os matemáticos não satisfeitos com isso, eles começaram a pensar o seguinte: não, tem que existir uma forma da gente encontrar esse número sem precisar fazer dessa forma recursiva, né? Que é o que nós chamamos de fórmula fechada. E existe, né? Graças por isso acontecer, né? Então, agora, a gente vai para a segunda etapa da relação de recorrência, que é a recursão, que é como encontrar essa fórmula fechada, né? Quais são os meios de encontrar essa fórmula fechada, para que a gente não precise resolver, né, todos esses elementos, esses tzinhos ou esses AN e tudo mais, para calcular um valor específico. Então, existem diferentes métodos para resolver a relação de recorrência. Uma delas eu já falei no início, que é o método das diferenças, das equações diferenciais, mas essa a gente não vai utilizar por falta de conteúdo, mas a gente tem duas técnicas, que são as técnicas de suposição e verificação, ou a técnica do método da iteração e da substituição. Como que funciona? A primeira técnica é a técnica que é chamada de suposição e verificação. O que a gente faz?
esse método é um método de 2 etapas. A primeira etapa é dar um palpite. Ou seja, a gente arrisca um palpite para resolver o problema. Ou seja, a gente observa com algumas etapas do processo, ou seja, com alguns valores que a gente sabe, que o valor, ou seja, que a fórmula é aquela. E uma vez que a gente deu esse palpite, a gente precisa provar que realmente esse palpite é verdadeiro. E aí, a gente precisa provar, por indução matemática, que a solução funciona. Ok? Então, a gente vai fazer dessa forma. Então, se a gente pegar a relação de recorrência para o problema da torre de Hanoi, que é T de n igual a 2 vezes T de n mais 1, quando n é maior que 1, e 1 se n for igual a 1, a gente vai tentar ver como que funciona. Para a gente ver como que funciona, ou seja, para a gente dar um palpite, a gente vai tabular alguns valores. Então, se n for 1, por exemplo, 1, T de 1 é 1, ou seja, eu preciso de um movimento apenas. Mas se eu for olhar, claro que aqui eu estou deixando já bem, né, claro que eu já sei qual é o resultado. Mas eu sei que 1 pode ser escrito como 2 elevado a 1 menos 1. 2 elevado a 1 é 2, 2 menos 1 dá 1. Tá certo? Quando n é 2, é t de 2. T de 2 dá 3. Eu preciso de 3 movimentos. E 3 é 4 menos 1. 4 é 2 ao quadrado. O quadrado perfeito. Certo? Então, 2 ao quadrado menos 1. O 3 com n igual a 3 são 7 movimentos. 7 movimentos é 8 menos 1. E 8 é 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo menos 1. Com 4, a gente vai chegar à conclusão que é 15. Né? Porque é 2 vezes 7, 14, menos 1, 15. 2 vezes 7, 14, mais 1, que dá 15. 1 mais 15 é 16 menos 1. 2 à quarta menos 1. Será que com 5 também funciona? Com 5 é 15 vezes 2, 30 mais 1, 31. 31 é 32 menos 1. 2 elevado... já sei. Tem um palpite. Suponho que t de n é igual a 2 elevado a n menos 1. Então, essa é a minha suposição. Está aprovado? Não, não está aprovado. Mas eu preciso provar. Então, a gente vai agora para o quadro, porque eu vou provar, por indução, que realmente isso é verdadeiro. Então, vamos lá. Eu vou provar que t de n é igual a 2 elevado a n menos 1, e eu preciso da informação de quem é t de n. T de n é a minha relação de recorrência. T de n é 2 vezes t de n, certo? Mais 1, se n for maior que 1, e vai ser 1 se n for igual a 1. Certo? Então, eu quero provar isso aqui. Então, como que eu vou provar isso? Deixa eu parar aqui minha apresentação para vocês verem um quadro melhor. Parar. Ok. Então, a gente tem o seguinte, a gente vai provar por indução. A prova será feita por indução. Em N. Certo? Primeiro passo da indução é a minha base. Base da indução. Eu tenho que provar que isso é verdadeiro para n igual a 1. Que é n igual a 1? Eu tenho que provar, então, que t de 1 é igual a 2 elevado a 1
menos 1. Q de 1 é igual a 2 elevado a 1 menos 1. Parâmetro é 1, certo? Será que isso é verdade? Quem é T de 1 na minha relação de recorrência? T de 1 na minha relação de recorrência é 1. Ah, então isso aqui é igual a 1. Mais 1 é igual a 2 menos 1. E 2 é 2 elevado a 1 menos 1. Portanto, P de 1 é verdadeira. T de 1 é verdadeira, certo? Beleza. E agora? Agora eu vou o quê? Agora eu vou utilizar da minha hipótese da indução. Oi, fale. Não, só tava acompanhando, mas assim. Tá. Hipótese da indução. A hipótese da indução é o seguinte: eu vou suponhamos que o quê? T de N é verdadeiro. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quer dizer que T de N é exatamente 2 vezes 2 elevado a N menos 1. Que esse não é o meu P de N? Essa é a minha afirmação? Então, eu tenho que T de N é igual a 2 elevado a N menos 1. E agora eu tenho que provar o passo indutivo. Passo indutivo. Ou seja, eu tenho que provar, ou seja, queremos mostrar que P de N mais 1, ou seja, o próximo, é verdadeiro. O que isso quer dizer? Ou seja, eu quero provar que, ou seja, eu quero provar que T de N mais 1 é igual a 2 vezes N mais 1 menos 1. Então, é isso que eu quero provar. Tá ok? Ok. Beleza. Então, eu vou partir de T de N mais 1 para chegar a isso. Quem é T de N mais 1? Qual é o número mínimo de movimentos com N mais 1 discos? Pela minha relação de recorrência, T de N mais 1 é 2 vezes quem? 2 vezes o anterior, o número mínimo de movimentos com N discos, mais 1. Concordam comigo? Sim. Sim? Sim. E quem é T de N, gente? 2N menos 1. Por hipótese da indução, é quem? 2 elevado a N. Esse menos 1 tá aqui, aqui embaixo. Menos 1. Esse T de N é exatamente o quê? 2 vezes o quê? 2 elevado a N menos 1. Mais 1. Certo? Ok? Até aqui, ok, gente? Certo. Ok. Alguém? Dúvida? Não? Distributiva, né? 2 vezes 2 elevado a N dá quanto? 2N mais 1. Dá N mais 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 1. Isso é igual a 2 elevado a N mais 1 menos 1. O que eu queria provar. Certo? Ou seja, por indução matemática, eu consegui provar que a minha suposição era verdadeira. Raquel, é fácil fazer essa suposição? Não, não é fácil. Não é fácil. Essa é uma das técnicas que, assim, mais difíceis. Mas eu não deixo de falar. Por quê?
Porque eu tenho vários alunos que têm umas sacadas, assim, ótimas. Então, assim, se quiser resolver pela suposição, ok, que faça pela suposição. Mas saiba que para fazer pela suposição, tem que provar por indução. Ok? Beleza. Então, essa é uma das técnicas, suposição e verificação. Agora, a gente vai ver a segunda técnica, que é a nossa técnica A. Aí só para lembrar, né? A minha suposição é T de N igual a 2 elevado a N menos 1. Com essa ideia, ou seja, provando que isso é verdade, eu consigo chegar à conclusão que T de 64, que era o que ele queria resolver, é 2 elevado a 64 menos 1. Ou seja, o número mínimo de movimentos com 64 discos é 2 elevado a 64 menos 1. Certo? Ou seja, é muito grande. Bem, nem sempre a gente tem intuição suficiente para dar um palpite correto, ou seja, então a gente precisa de outro método, né? E o método da iteração, que é o método que a gente vai aprender agora, ele permite que a gente reconheça um padrão sem a necessidade de chutar. E aí, quando funciona, porque nem sempre funciona, claro que eu vou dar só questões que funcionam, né? E aí, quando funciona, a solução da relação de recorrência é obtida resolvendo um somatório. Como que funciona o método? O método consiste esquematicamente de quê? A gente vai fazendo algumas iterações do caso geral, a gente pega o caso geral e a gente vai reduzindo, vai expandindo essas iterações até a gente encontrar uma lei de formação. Depois que a gente encontra uma lei de formação, a gente soma, faz um somatório, né? Ou seja, sempre vai me dar um somatório resultante e a gente vai substituindo esses termos utilizando os casos básicos, as condições de fronteira ou condições iniciais. Então, vamos fazer o método da iteração justamente para a mesma relação de recorrência, que é da Torre de Hanoi. Então, vamos lá. Então, vou parar aqui, certo? Então, vamos fazer. A gente sabe que T de N é igual a 2 vezes T de N menos 1, mais 1, se N for maior que 1, e 1, se N for igual a 1. Certo? Beleza. Ok. Então, como que a gente vai fazer pelo método da iteração? Iteração já diz, né? É iterativo. Eu vou pegar T de N exatamente 2 vezes T de N menos 1 mais 1. Ok. Quem é T de N menos 1? T de N menos 1. Quem é T de N menos 1, gente? Quem é T de N menos 1? 2 vezes T de N menos 2 mais 1. Perfeito. Então, T de N menos 1 é 2 vezes T de N menos 2, né? Que é o anterior dele, mais 1. Cuidado, por quê? Porque tudo isso aqui está sendo multiplicado por 2, então não pode esquecer os parênteses. Se esquecer os parênteses, vai dar errado. Mais 1 que sobrou. Quanto que isso aqui vai dar? 2 vezes 2 dá 4. Mas eu aconselho
Nesse caso, em especial, não faça fazendo a conta. Faça utilizando potência. Por quê? Porque é daqui que vai surgir a minha formação do somatório. Então, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vezes t de n menos 2. Mais 2 vezes 1 dá 2. Mais 1. Olha o somatório já sendo formado aqui. Por isso que não vou somar 2 mais 1 com 3. Não vou somar. Por quê? Porque como eu quero encontrar uma lei de formação, esse cara vai ser expandido. Então, vai ser fácil da gente conseguir ver essa lei de formação. Se eu começo a enxugar, eu começo a não ver essa lei de formação. Parei aqui. Opa! Agora, eu novamente preciso abrir o t de n menos 2. Quem é t de n menos 2? Quem é t de n menos 2? Duas vezes t de n menos 3 mais 1. 2 vezes t de n menos 3 mais 1. Mais quem? Mais 2 mais 1. mais 1. Ah, então isso aqui é 2 ao quadrado vezes 2, 2 ao cubo. T de n menos 3. Mais 2 ao quadrado mais 1 é quem? 2 ao quadrado. Mais 2 o quê? Elevado a 1. Mais 1. 1 é quem? 2 elevado a 0. Olha a formação aqui, ó. Vamos fazer só mais uma para a gente ver. Quem é t de n menos 3? 2 vezes t de n menos 4 mais 1. Mais 2 ao quadrado. Mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 0. Então, isso aqui é 2 ao cubo vezes 2, 2 à quarta, t de n menos 4, mais 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Caramba! Olha só, olha que interessante. Se eu for abrir isso sempre, o que eu vou ter? Olha aqui. Esse cara aqui está associado a esse cara. Esse cara está associado a esse cara. Esse cara está associado a esse cara. Esse cara está associado a esse cara. Então tem alguma coisa aí que tem um termo aí geral. Então, se eu fizer isso iterativamente, eu vou chegar em quem? 2 elevado a 1i, vou chamar de i, t de n menos i. Confere? Sim. Beleza. Mais quem? Aqui é 3. 3 é quem? Se eu chamei 4 de i, esse cara é quem? I menos 1. Se esse cara é 3, esse cara é 3 menos 1. Se esse cara é 2, esse cara é 2 menos 1. Se esse cara é 1, esse cara é 2 menos 1, que dá 0. Então, aqui vai ser quem? 2 elevado a? N menos 1. I menos 1. I menos 1 mais 2 elevado a I menos 2. Certo? Ó, 4 menos 2. Até chegar a quem? 2 elevado a 0. Então, aqui, se eu fizer iterativamente isso, em algum momento eu vou chegar a uma formação desse tipo. 2 elevado a i, t de n menos i, mais 2 elevado a i menos 1, mais 2 elevado a i menos 2, até 2 elevado a 0. Porque o 2 elevado a 0 está sendo utilizado desde o início lá. Certo? Até aqui, ok? E aí, professora, como é que eu resolvo isso agora? Agora eu entro com quem? Eu entro com a minha base. Quem é o cara que eu conheço? Eu conheço t de 1. Então, se eu conheço t de 1, eu vou fazer esse cara virar quem? 1.
Ou seja, eu vou fazer esse cara virar 1. Quando que esse cara vai virar 1? Se eu fizer isso iterativamente. Quando que esse cara vai ser 1? Se eu chegar e encontrar t de n menos 1, transformar ele em 1, o que vai acontecer? O meu i vai ser quem? Que é o meu i que está aqui, né? I vai ser igual a quem? N menos 1. Concordam? Sim. Então, eu vou substituir. Substituindo, o que eu vou ter? T de n vai ser igual a 2 elevado a i. Quem é i? N menos 1. 2 elevado a n menos 1. Vezes quem? T de n menos i. N menos i é 1. Então, agora passou a ser 1. T de 1. Mais 2 elevado a i menos 1. I não é n menos 1? I menos 1. Menos 1 é quem? 2N. 2I. N menos 2, né? N menos 1 menos 1, N menos 2. Mais 2 elevado a N menos 3. Até chegar a 2 elevado a 0. Quem é T de 1 agora? Eu já sei quem é T de 1. Opa, T de 1 é 1. Né? T de 1 não é 1? Então, se T de 1 é 1, T de N vai ser 2 elevado a N menos 1, mais 2 elevado a N menos 2, mais 2 elevado a N menos 3, até 2 elevado a 0. Quem é esse cara? Quem é esse somatório? Que eu preciso resolver, né? Quem é esse somatório? T de N é exatamente 2 elevado a N, mais 2 elevado a N menos 1, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 0. Quem é esse somatório? É uma o quê? Progressão geométrica. Sim. De razão 2. Isso. Não é isso? Uhum. Se é uma progressão geométrica, ou seja, uma PG de razão 2, e você esqueceu, não sabe como fazer, existe uma técnica para fazer isso. Então, se eu tenho uma PG de razão 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse somatório e multiplicar pela sua razão. Que no caso aqui é 2, eu vou multiplicar por 2. Isso. Confere? Então, eu vou multiplicar por 2, vou ficar 2 vezes T de N é igual 2 vezes 2 elevado a N dá quanto? 2 elevado a N mais 1. Mais 2 vezes 2 elevado a N menos 1 vai me dar 2 elevado a N. Mais, vou fazer isso várias vezes, vai me dar 2 elevado a 1 vai me dar vezes 2, dá 2 ao quadrado. 2 elevado a 0 vezes 2 dá 2 elevado a 1. Se eu pegar esse cara aqui e subtrair por esse cara aqui, o que eu vou ter? Se eu pegar mais T de N menos T de N é T de N. e subtrair por T de N, o que eu vou ter? T de N. Isso. Certo? E isso é exatamente igual a quem? Se eu pegar esse cara todo aqui e subtrair por esse todo, eu vou ter 2 elevado a N mais 1. Esse corta com esse. Esse daqui cortou com esse. 2 elevado a 1 corta com esse. O anterior é 2 ao quadrado, corta com esse. Sobrando quem? 2 elevado a 0 só. Que é menos. Menos 2 elevado a 0. Ou seja, 2 elevado a N mais 1, menos 1. Certo? Sim. O que eu queria provar. O que eu queria provar, não, eu queria encontrar, né? Porque eu já sabia o resultado por conta da técnica anterior. Mas a gente chegou exatamente o que a gente queria, que era o quê? 2 elevado a N mais 1, menos 1. Certo? Certo, gente?
Sim, Eu gente. acho que eu vou ter que assistir de novo, porque eu acabei me perdendo. Nessa parte de cortar aí. Tá. O que a gente vai fazer? Essa acabou a aula. É somente isso. Mas a gente tem quinta-feira. Então, quinta-feira, eu tô aqui e vou estar à disposição para tirar as dúvidas. Entendeu? Se por um acaso vocês quiserem que eu faça uns 2 exercícios, eu faço, não tem problema. Pra gente, mas eu preciso que vocês revejam a aula, fiquem com as dúvidas pra gente fazer. Que eu quero a ajuda de vocês. Tá ok? Ok. Tá bom, Beleza, professora. gente. Então a gente acaba por aqui, tá? Vou acabar a aula.